Saudações a todos, neste vídeo vamos conversar a respeito da síndrome de Terson. Temos aqui um corte de tomografia computadorizada sem contraste no plano axial e observamos a ausência de sulcos corticais, a ausência de cisternas licóricas. Além disso, observamos que as regiões que deveriam ser preenchidas por líquor, por exemplo, aqui está o mesencéfalo. Ao redor do mesencéfalo existe uma cisterna licórica que deveria estar preenchida por líquor, então deveria estar escuro. E na verdade, aqui neste exame, essas regiões estão hiperdensas, estão brancas. Observe aqui, esta linha deveria ser escura e ela está branca. Coloquei aqui ao lado um exame normal, uma tomografia de crânio sem contraste normal. Você observa nitidamente a região das cisternas. Aqui a cisterna supracelar, a cisterna pré-pontina, cisterna do ângulo ponto cerebelar, a cisterna perimesencefálica, a cisterna ambis. Você observa que as cisternas contêm líquor, líquor é escuro na tomografia. Portanto, as cisternas e os sulcos corticais são todos hipodensos, todos escuros na tomografia. E você veja que neste caso ela está hiperdensa. Veja aqui, deveria estar escura e está hiperdensa, está branco. Isso significa que o espaço licórico foi preenchido por sangue. Então, uma hemorragia subaracnoide, geralmente em decorrência de ruptura de aneurisma do polígono de Willis, mas também pode ser por lesão traumática, pode ter origem traumática e existem algumas formas de hemorragia subaracnoide que têm outras causas, mas a imensa maioria das vezes é ruptura de aneurisma do polígono de Willis. Então, sempre que fizermos o diagnóstico pela tomografia de uma hemorragia subaracnoide, nós devemos olhar com cuidado os globos oculares, os olhos do paciente aqui na tomografia. Porque o que acontece é que ele pode ter hemorragia intraocular associada à hemorragia subaracnoide, que é a síndrome de Terson. Observe nesse caso, você olhando aqui, você tem uma região hiperdensa, espessa, aqui na parede posterior do globo ocular, tanto direito quanto à esquerda. Então você veja que são áreas de hemorragia na retina, hemorragia retiniana. Então a síndrome de Terson ela vai ser uma hemorragia subaracnoide associada à hemorragia intraocular, que pode ser hemorragia retiniana, subretiniana, subhialoide ou no humor vítreo. Temos aqui um outro caso, observe uma tomografia de crânio sem contraste no corte axial, você veja que temos hemorragia intraventricular, né? Aqui está o aqueduto de Sylvius, está hiperdenso, portanto tem coágulo retraído no seu interior e, portanto, hemorragia intraventricular. E temos hemorragia aqui na cisterna pré-pontina, áreas hiperdensas preenchendo as cisternas. Então fazemos aí o diagnóstico de hemorragia subaracnoide. E olhando os globos oculares, nós temos aqui à esquerda nitidamente uma área hiperdensa junto à parede posterior desse globo ocular. À direita parece haver uma pequena área hiperdensa, mas fica um pouco de dúvida. Agora, à esquerda é muito nítida a área hiperdensa e, portanto, hemorragia intraocular associada à hemorragia subaracnoide e ventricular também, neste caso. Então, fazemos aí o diagnóstico da síndrome de Terson. Esse diagnóstico é importante porque as hemorragias intraoculares elas necessitam ser avaliadas e acompanhadas aí pelo oftalmologista e elas podem ter consequências limitantes a longo prazo para o paciente. Existem algumas teorias a respeito da síndrome de Terson que explicam a patogênese da síndrome de Terson. Nós não vamos entrar nas discussões teóricas, vamos mostrar apenas uma teoria que parece ser bastante lógica para explicar a síndrome.
Primeiro temos que lembrar que o nervo óptico, aliás, os dois primeiros nervos, eles não são nervos verdadeiros. Na verdade, eles são projeções do encéfalo, alongadas e que convencionou-se chamar de nervos, mas patologicamente, histologicamente, eles não são nervos, eles são projeções do encéfalo. Sendo uma projeção do encéfalo, ao redor dele existem meninges e espaço subaracnoide. Então existe uma bainha de meninges ao redor do nervo óptico, e entre essa bainha de meninge e o nervo propriamente dito, existe um espaço subaracnoide, livremente comunicante com o espaço subaracnoide encefálico. Portanto, quando você tem um processo de hipertensão intracraniana, haverá um aumento de pressão licórica, haverá um aumento de pressão no espaço subaracnoide, que está ao redor de todo o encéfalo, também ao redor dos nervos ópticos, que nada mais é do que a projeção do encéfalo. Portanto, haverá um regime de hipertensão ao redor do nervo óptico, no espaço da bainha do nervo óptico, no espaço licórico que rodeia o nervo óptico. Aqui está o nervo óptico e aqui está o espaço licórico. Então, havendo uma hemorragia subaracnoide, é um processo agudo onde há um aumento súbito e muito intenso da pressão intracraniana, haverá um aumento súbito e intenso da pressão ao redor do nervo óptico, vai comprimir esse nervo óptico, e havendo a compressão do nervo, por dentro dele passam dois vasos, a artéria central da retina e retorna à veia central da retina com a drenagem venosa aí de toda a retina. Havendo uma compressão do nervo óptico em decorrência da pressão aumentada no espaço subaracnoide, haverá a compressão principalmente da veia, que tem parede mais fina e uma pressão intravascular menor. Então, comprimindo-se a veia, haverá um regime de hipertensão venocapilar na retina, e isso pode levar à hemorragia retiniana, intravítrea também. Então essa é uma explicação bastante lógica aí para a síndrome de Terson. Você tem uma ruptura de aneurisma de polígono de Willis, um aumento intenso e súbito da pressão intracraniana, um aumento intenso e súbito da pressão licórica no espaço subaracnoide e, consequentemente, um súbito aumento da pressão ao redor do nervo óptico, compressão do nervo óptico, colabamento por compressão da veia central da retina, aumento da pressão venocapilar na retina e consequente hemorragia retiniana, subretiniana ou vítrea. Ok? Então, ficar atento aí quando fazer o diagnóstico de hemorragia subaracnoide aí no pronto-socorro, pela tomografia, lembrar de olhar atentamente também o globo ocular e de fazer um exame de fundo de olho para verificar a hemorragia intraocular, compondo aí a síndrome de Terson. Ok? Neste vídeo então era isso, obrigado e até o próximo.